Mais um vídeo, dessa vez a terceira parte do vídeo que conta a reunião que nós tivemos no Ministério de Transportes sobre a Ferrogrão. Que é o resultado da participação de Thelma Monteiro numa reunião que aconteceu no Ministério dos Transportes com uma série de organizações, uma reunião muito interessante, mas que foi muitíssimo pouco divulgada, praticamente ignorada, e tentamos a gravação completa da reunião, nunca conseguimos, e por isso que estamos fazendo um trabalho com a Thelma de reconstituição do que foi falado. Antes de começar, eu queria pedir para que vocês não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e acionar o sininho. No primeiro e no segundo episódio, Thelma deu um apanhado geral da situação da Ferrogrão, onde é que fica, quais são os interesses, né, isso no primeiro. No segundo episódio, ela reproduziu as manifestações de alguns dos participantes contra e a favor da Ferrogrão, e agora ela vai dar continuidade a essa apresentação. Mas antes disso, eu gostaria de ler e comentar uma mensagem que foi deixada sobre o primeiro dos vídeos, né? A primeira parte da apresentação de Thelma. Vitor Moura Visoni escreveu: bom ver o canal sendo representado para discutir essas questões. E agora a Thelma já sabe, na próxima reunião, se possível, é melhor ela mesma gravar. Tem toda a razão, Vitor. Vamos ficar ligados, vamos gravar, vamos guardar nossas provas, organizar nosso material. Não, é maravilhoso tá representado pela Thelma numa reunião tão importante. É porque isso acontece porque o nosso canal foi criado a partir de um movimento de ativismo que é anterior, muito anterior ao canal, né? A gente foi reunido pelo jornal Correio da Cidadania, de Plínio de Arruda Sampaio, né? Então já estamos escrevendo juntos há 20 anos. É agora que a gente passou para o YouTube. O que aconteceu é que demorou, né? Mas obrigado pelo comentário. A Bia Yala 345 é um outro canal parceiro nosso, assim, que denuncia muito as injustiças contra os povos indígenas. Escreveu: BR-163 sustentável kkk, com o respeito que merece a senhora Thelma. Claro, eu entendi, né? A Thelma também está aí denunciando a falta de sustentabilidade da BR-163. Parece piada mesmo esse programa. Brígida Krause Marcon escreveu: interessante, está a cargo do Ministério dos Transportes se deve ou não construir a rodovia no meio das terras indígenas e terras protegidas. É isso mesmo, né? Deixar tipo fazer a raposa cuidar do licenciamento do galinheiro. Paulo Rabelo Guimarães escreveu a mensagem que me deixou mais encucado, mais instigado a responder. Ele perguntou: ferrovia é menos grave para o bioma que rodovia, não é? Paulo, essa é uma questão que deve ser respondida com muito cuidado, porque ela é traiçoeira, né? Então, a gente estudando a história do Brasil, né, e da Europa, dos Estados Unidos, a gente vê como esse modelo de desenvolvimento baseado em rodovias é perverso e degradante para o meio ambiente, para tudo. E teve até um Greg News recentemente, ano passado, que falou da BR-319 e falou sobre o rodoviarismo, né? Essa forma de governar baseada em estradas e caminhões. E aí o Gregório do Vivier lamenta a perda de quilômetros, tantos quilômetros de linhas de trem no Brasil ao longo das últimas décadas. Mas
você tem que pensar o desenvolvimento da Amazônia com muito cuidado. A gente tem ali a BR-163 cortando de norte a sul a região oeste do estado do Pará. É um corte que corta a Amazônia em dois, né? E o plano da Ferrogrão como é que eu digo? Você não tem que escolher, a gente tem a BR-163 lá, vamos trocar ela pela Ferrogrão? Eu tenho um amigo, um colega do ensino médio, da oitava série, do ginásio, que hoje em dia a gente segue em contato, né, pelo WhatsApp. Ele trabalha nessas grandes ONGs de conservação, e ele me contou, discutindo no grupo a Ferrogrão, estava defendendo, né? Não, a Ferrogrão pode ser uma coisa muito mais verde, muito melhor para a Amazônia, porque diferente da estrada, que o caminhão ele pode parar onde ele quiser, não tem controle de madeira, de ouro, de nada. O trem ele tem paradas específicas, então é muito mais fácil controlar. Olha que legal, então a Ferrogrão pode ser muito ecológica. Mas a questão é que a gente não tem que escolher, não é uma escolha se vai ter a BR-163 ou se no lugar da BR-163 a gente vai ter uma linha de trem. A BR-163 já está lá, sendo duplicada, né? Então, a ideia, porque o pessoal da Ferrogrão fala que a ideia é tirar os caminhões da BR-163 para que aquele transporte seja feito por trem. Não, você vai ter a BR-163 e você vai ter também do lado a Ferrogrão, né? Então, o trem ele é mais eficiente para carregar grandes cargas, sem dúvida, né? Mas quais são as cargas que serão carregadas na Ferrogrão? É só grão? Não é só grão. Ela também ela é ferrogrão, mas ela é ferro minério, né? Então existem planos de minerar toda aquela região entre o rio Xingu e o rio Tapajós, com consequências terríveis para a floresta amazônica, né? É quebrar a Amazônia em dois, né? Então é isso. Só para terminar de responder a sua pergunta, a Thelma vai falar muito melhor do que eu sobre todos esses assuntos logo mais. A gente não tem que pensar se era melhor ter uma rodovia ou se era melhor ter uma ferrovia. A gente já tem uma rodovia. A questão é quais serão os impactos terríveis, que a gente sabe já que serão terríveis, né? Quais serão os impactos de construir uma ferrovia daquele porte cortando a Amazônia de norte a sul. Vamos ver o que a Thelma Monteiro tem a nos falar sobre isso. Eu parei quando eu estava falando da minha interação com a apresentadora da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, né? E as duas perguntas que eu fiz a ela e que ela não teve como responder porque ela não tinha as informações. Eu estou me referindo a essa reunião do Ministério dos Transportes e gostaria de começar esse terceiro vídeo sobre a Ferrogrão e o GT Ferrogrão do Ministério dos Transportes, com a apresentação que eu acho a mais importante que aconteceu, que é a apresentação, alguns dados que constam da apresentação de Cláudio Frischitach, que é um economista da Interb e que fez um estudo econômico-financeiro sobre o projeto da Ferrogrão e as implicações da Ferrogrão do ponto de vista de custo e de construção, né, de problemas construtivos, de projeto, né? Bom, eu queria começar com uma frase que ela não que eu vou ler, é uma frase mencionada por Cláudio Frischitach, e eu fiz uma alteração na frase para que ela se tornasse mais compreensível para nós comuns dos mortais que não somos economistas, né? A frase diz o seguinte, ele diz o seguinte: o único resultado possível é o arquivamento definitivo do projeto
pelas suas falhas estruturais. Os números absolutos dos custos diretos em detrimento de eventuais benefícios socioambientais. Os riscos imensuráveis que serão assumidos pela União, sejam de natureza fiscal, socioambiental ou de reputação. Depois dessa frase, que eu acho que é representativa do que significa ferrogrão para o Brasil, eu gostaria de dizer que nós, os ambientalistas, os cientistas, aqueles que estão, as organizações não governamentais, os povos indígenas, na verdade, não somos contra ferrovias. Nós somos contra a ferrogrão. Thelma, entendo perfeitamente o que você fala, viu? Eu pensava muito isso quando, na época que a gente lutava contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte, aí a ilha do Arapujá sendo destruída, meu filho pequeno, criancinha ali no meio do pessoal, protestando contra aquela devastação no Rio Xingu, e as pessoas queriam discutir se hidrelétricas em geral seriam boas ou não. Eu dizia, não, Belo Monte é um projeto terrível, né? Eu não queria discutir todas as hidrelétricas. É a mesma coisa, né? A Ferrogrão é um projeto terrível, maligno, destruidor. Mas não vamos discutir ferrovias de modo geral, porque realmente não é o caso. Porque a Ferrogrão é um projeto pensado para atravessar a Amazônia e para acelerar a desintegração da Amazônia. E disso eu vou falar depois. Então, que fique bem claro, o Brasil precisa de uma malha ferroviária realmente, inclusive ferrovias urbanas para transporte das pessoas que precisam trabalhar e não tem como usar o transporte público brasileiro, que é terrível, é caro, é mal concebido, usa petróleo, tem emissões nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, as capitais brasileiras principalmente, né? Então, na verdade, nós precisamos de uma malha ferroviária, mas não uma ferrovia que queira atravessar a Amazônia de norte a sul e criar mais impactos do que os que já foram criados pela BR-163. Galera do céu, olha isso! Apedrejando, a população invadiu, apedrejando a PRF tudo agora, ó. Olha aí, galera, ó. Bora! Bora! Olha aí! Fugiram! Arregaram! Arregaram! Olha a população! Aqui é Novo Progresso! Aqui é Novo... Que serve de guia para o projeto da Ferrogrão. Eu gostaria de mais uma vez mostrar que o projeto da Ferrogrão entra em confronto direto com todos os compromissos que o Brasil, ou que o novo governo no Brasil assumiu. O projeto da Ferrogrão não é de agora, né? Nós sabemos que o projeto foi concebido em 2017 e 16, ainda durante o governo Dilma. Vou aqui uma mensagem da Lara Salles, da Paraíba, de 16 anos. Ela está preocupada com o desmatamento da Amazônia. Todos nós, né? Faz muito bem, viu?
É uma coisa muito boa, viu, Lara? Porque é algo que a gente tem de se preocupar, de fato. Nós, inclusive, lá em Copenhague, fomos os que tiveram a posição, eu acho que em termos da mudança do clima, mais consequente. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E que a desafetação do Parque Nacional do Jamanchim se deu por uma medida provisória para que o projeto pudesse usar o traçado da BR-163, o projeto da Ferrogrão pudesse usar o mesmo traçado da BR-163. Então, só para resumir, por que nós voltamos a falar sobre isso? No entanto, esse novo governo parece querer que o projeto da Ferrogrão vá para frente, pois senão o Ministério dos Transportes, sob a batuta do ministro Renan Filho, filho de Renan Calheiros, não estaria tão empenhado em criar, em novembro de 2011, de 2023, em novembro de 2023, um GT para discutir a Ferrogrão. E nesse GT estão incluídos várias organizações, hoje estão incluídas várias organizações, representantes de povos indígenas, de populações tradicionais, organizações da sociedade civil, do Ministério de Infraestrutura, representado também o Ministério da Infraestrutura. Porém, eu queria fazer uma ressalva, que esqueceram de pedir a participação ou a representação tanto do IBAMA, né, porque nós estamos discutindo a Ferrogrão e inclusive os estudos que não estão aprovados pelo IBAMA. Portanto, não há participação nem do IBAMA e nem do Ministério do Meio Ambiente. Participação de um representante da ministra Marina Silva nesse GT Ferrogrão do Ministério dos Transportes. Thelma, me explica isso aqui, eu não estou entendendo. A Ferrogrão cruza a maior floresta tropical do mundo, o grande problema dela é ambiental, aí fazem um grupo de trabalho para discutir a obra e não é incluído ninguém do Ministério do Meio Ambiente, é isso? E eu suponho que a Marina deve ter ficado revoltadíssima, deve ter falado boas na imprensa, não? Não falou nada? O atual governo está esquecendo que durante a campanha, durante o ano de 2023, ele primeiro ele prometeu uma política, né, para conduzir para o desmatamento zero. Por isso que quando a gente assumiu o compromisso de que a gente vai chegar a desmatamento zero em 2030, é porque é uma questão de fé, é uma questão política, é uma questão de compromisso. Nós vamos chegar a desmatamento zero, sabe, em 2030. No entanto, não é isso que está acontecendo. Veja-se essa questão da insistência de construir a Ferrogrão. Uma ferrovia que nunca é demais lembrar, né, Thelma? Corta a Amazônia de norte a sul e destrói, né, a maior floresta tropical do planeta. Alguém pode dizer que esses desmatamentos associados à construção podem ser evitados, né, que a espinha de peixe pode ser evitada, mas pode mesmo? Será que pode mesmo? Para saber se ele pode ser evitado, eu gostaria de ver o desmatamento zero, pelo menos ali ao longo da BR-163. Se o governo conseguisse zerar o desmatamento, zerar o garimpo ilegal, zerar a degradação ambiental ao longo da BR-163, eu poderia pensar em acreditar que a construção de uma ferrovia com milhares de quilômetros de extensão numa área de florestas virgens, né? Porque você tem ali
um impacto localizado, criado pela BR-163, né, que se estende por algumas dezenas, eventualmente até umas centenas de quilômetros, mas você tem muita mata virgem ali naquela região da BR-163. E à medida que você corta aquilo com uma ferrovia gigantesca, que facilita a mineração, que facilita escoamento de grão, que, enfim, a tendência é acabar com a grande floresta, né? E as consequências para o Brasil e para o mundo a gente já sabe, né? São apocalípticas. Antes de passar a continuar as minhas considerações, é preciso que a gente repita o que Cláudio Freytag falou na apresentação dele na reunião no Ministério dos Transportes. Uma das coisas que ele mencionou, e que eu vou repetir só trocando uma das palavras, é que os projetos públicos no Brasil são fantasiados de concessão. Ah, sim, isso aí é antigo, né? Por quê? Porque a gente tem uma burguesia que é privatista, é contra a estatização, né? Alinhada com ideologias de direita, mas ao mesmo tempo gosta muito de ter recursos públicos para atender às suas demandas de infraestrutura. Então é igual Belo Monte, né? O dinheiro é público, mas tem uma aparência toda de iniciativa privada. Como a Ferrogrão pretende ser uma concessão, ela está nos programas de parcerias de investimentos, o PPI, está no programa de aceleração, novo PAC de 2023 do governo Lula, Plano de Aceleração do Crescimento, ele está no PNL, que é o Plano Nacional de Logística também. E, na verdade, só para um parênteses, não devemos esquecer que quem idealizou esse projeto da Ferrogrão foi um conjunto de grandes empresas do agronegócio, né? Que são, entre elas está a Cargill, está a Bunge e está a MAGE, por exemplo, né? É o projeto de morte que está no Tapajós. E elas, o que elas fizeram? Elas convidaram uma empresa, ou, entre aspas, né, contrataram uma empresa para idealizar o projeto lá em 2016, como eu já disse, ainda no governo Dilma. Bom, o meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos países. Dito isso, não esqueçamos que é uma concessão, né? Programa de parcerias de investimentos, o que eles chamam de PPI, e que os custos do projeto da Ferrogrão, na verdade, foram mal elaborados. Eles estão, assim, muito aquém do que é a realidade, segundo o economista. Na verdade, o custo da Ferrogrão será, feitas as contas, né, muito maior. Como o Brasil tem um histórico de obras mal dimensionadas, mal planejadas, né, mal projetadas e de grandes desperdícios, nós sabemos o histórico do Brasil nesse sentido, a Ferrogrão tem esse risco mais do que nenhuma delas, né? Ou seja, o planejado já é caro, mas a realidade deve ser muito mais. A gente vai pagar por uma coisa para atender uma necessidade, uma suposta necessidade do agro, que vai levar à destruição da nossa maior floresta tropical, que é a caixa d'água do país, e levar o país ao colapso climático e o mundo também mais perto da destruição, a humanidade, né? Péssimo negócio, evidentemente.
Para vocês terem uma ideia, segundo o Cláudio Fristach, o TCU constatou 14.403 obras paralisadas, das quais 37,5% de um total de 38.412 obras são financiadas pelo governo federal. Ele menciona, por exemplo, a construção de algumas ferrovias no Brasil e os atrasos na construção dessas ferrovias. A Transnordestina, por exemplo, ela teve início em 2006 e ainda não está pronta. E a FIOL, que também está em construção, as duas tiveram aumentos assim absurdos. A FIOL, por exemplo, teve um aumento nos custos de 63%. Esses dados que eu estou citando, que ele apresentou, são de 2022. E os atrasos previstos na implantação chegam de atrasos de 13 a 15 anos. Ou seja, a Ferrogrão deve ficar pronta lá para 2050 ou depois, certamente depois, quando a Amazônia já vai ter chegado àquela situação em que mais da metade da floresta atinge o ponto de não retorno. E essa parte da Amazônia que atinge o ponto de não retorno é justamente essa parte mais sensível, aqui a região oriental da Amazônia, né, a região leste do estado do Pará, justamente onde passa a Ferrogrão. Então é um projeto suicida. A Transnordestina, por exemplo, tem um investidor privado, é uma concessão. No entanto, a maior parte dos recursos são recursos do governo brasileiro. A Ferrogrão, os números apresentados pelos interessados ao TCU, por exemplo, os números que o TCU recebeu dos interessados sobre a Ferrogrão, eles não têm nada a ver com a realidade, segundo ainda os economistas. Ela pode chegar a 21,9 anos até ficar pronta, poderá ficar pronta daqui a 21,9 anos, né? Mais de 21 anos para ficar pronta, entre a fase de licenciamento e implantação. O principal ponto que nós estamos chegando aqui no canal é com relação aos impactos, óbvio, na Amazônia, nos 48 povos indígenas, nas unidades de conservação, ou seja, no maior bioma do mundo. Maior em termos de biodiversidade e não de extensão, evidentemente, porque os oceanos são muito maiores. Que é frágil e que, segundo um artigo que eu li ontem, existe a previsão de um colapso da Amazônia até em 2050. E quando a gente fala em colapso da Amazônia, nós estamos falando em colapso do planeta, porque não há dúvida nenhuma, e os cientistas já provaram isso, que a Amazônia é um dos grandes reguladores do clima do planeta. Então, o colapso da Amazônia até 2050, se continuarmos nessa toada de, por exemplo, de fazer esse projeto logístico no Tapajós, Tocantins,
incluindo-se a Ferrogrão, nós teremos uma aceleração desse colapso. E por falar em colapso, nós hoje tivemos o vídeo do colapsismo, que o canal Ambiente e Cidadania soltou hoje, o quarto episódio do Homerismo. Vale a pena vocês entrarem e assistirem os quatro episódios, porque nos mostra o quanto nós estamos próximos, o quanto o colapso pode ser inevitável. Sim, Thelma, obrigado por divulgar. É isso mesmo, a gente já tem 4 episódios, falta um para fechar. E vamos continuar falando sobre o colapso da civilização, né? Porque a gente precisa começar a falar disso para que as pessoas sintam que é uma realidade e não uma abstração. Isso não é catastrofismo, não, os cientistas já disseram isso, e essa nova previsão para um colapso possível da Amazônia nos próximos anos é real, e nós temos que reverter essa situação. E mais uma vez eu repito, o novo governo do presidente Lula foi eleito, e entre as promessas dele estava justamente a questão da Amazônia. Como nós já estamos vendo, os Yanomami estão morrendo. É impressionante, né? Que Lula ganha de novo com a nossa campanha, com o nosso apoio, com a nossa dedicação, e novamente deixa a gente em segundo plano, né? A história se repete de uma forma entediante. Os garimpeiros continuam nas terras Yanomami. Não existe, ainda não se falou onde está a casa de governo que seria construída em Boa Vista. Mas nós estamos falando da Ferrogrão e eu não vou entrar de novo nessa questão dos Yanomami, porque nós vamos fazer um novo vídeo sobre isso agora, nas próximas semanas. Sim, Thelma, é verdade. Aliás, o nosso vídeo já está longo, né? A gente já está passando de 30 minutos. Então é bom a gente manter o foco, mas realmente a casa de governo, cadê essa casa de governo? Por que não alugaram a casa e instalaram ela no primeiro dia? Já está funcionando. Depois constrói uma coisa melhor, né? Mas quem quer fazer, faz logo, né? Não fica enrolando. Mas vamos lá, vamos acabar esse aqui. Outra coisa que eu queria mencionar, é que que foi mencionado nas apresentações lá no Ministério de Transportes, é que os estudos dos impactos sinérgicos e cumulativos da Ferrogrão não foram considerados, somando-se também aos impactos que foram herdados da BR-163. Lembrem-se que eu já falei que a BR-163 ela tem o mesmo traçado previsto para a Ferrogrão, a Ferrogrão seguiria paralelo à BR-163. Os municípios, são vários municípios que serão afetados, né? E há uma questão muito séria, porque quando se fala nos benefícios desses municípios ao longo da Ferrogrão, porque o discurso todos os municípios serão beneficiados com a passagem da ferrovia, né? Em plena Amazônia, cruzando quase 1000 quilômetros de Sinop a Miritituba. No entanto, ninguém menciona o fato de que esse benefício aos municípios, na verdade, se transformará cada município desse num potencial de exploração agrícola. Sim, agrícola, madeireiro, minerador, né? Todo aquele conjunto destruidor que a gente conhece. Então, isso poderá reverter em vamos derrubar a floresta, porque tem a ferrovia, e nós podemos escoar com mais facilidade e de forma mais barata, equivocadamente, essas pretensões,
né? São equivocadas, de forma mais barata os grãos que nós vamos produzir. Então, há uma perspectiva do agronegócio se expandir ao longo da ferrovia e desmatar unidades de conservação e criar impactos inimagináveis para o bioma como um todo e principalmente das populações indígenas e populações tradicionais ribeirinhas. Me chamou a atenção que na propaganda do agronegócio se fala em levar os grãos com um custo muito menor de frete, porque não vai criar a BR-163 torna o frete mais caro, porque é uma rodovia com problemas sérios, o trecho do Pará não é duplicado. Então, que a Ferrogrão seria uma forma de baratear o frete. Mas quando eu fiz a pergunta para a pessoa que estava apresentando estava fazendo a apresentação da Confederação Nacional da Agricultura, CNA, eu perguntei sobre o frete de retorno. Né? Foi a pergunta que eu fiz e que, infelizmente, ela não pôde me responder. Mas eu vi num outro documento dos próprios idealizadores da Ferrogrão que a ideia é trazer fertilizantes e derivados do petróleo. Engraçado, porque essa informação de trazer lá de cima, do norte, para os produtores do agronegócio, derivados do petróleo, o fertilizante eu até entendo que eles usem, e também entendo que eles usem derivados do petróleo. Mas como é que se pretende trazer derivados do petróleo? Eles vão importar óleo diesel para as máquinas, produtos para o maquinário, para os equipamentos derivados do petróleo? Essa é uma pergunta que eu também vou deixar no ar, porque eu realmente não entendi. Pois é, fertilizantes que eles já querem tirar ali daquela região da BR-319, de terras indígenas, inclusive, das proximidades de Manaus. O petróleo deve ser o petróleo da exploração da Foz do Amazonas, né? Então, certamente já estão imaginando refinarias. Então sim, é o velho desenvolvimento comendo o que resta da Amazônia e nos condenando ao colapso climático. Ferrogrão tem um papel fundamental nesse processo. Bom, para finalizar a nossa apresentação de hoje e a série sobre a Ferrogrão, eu quero lembrar que um dos pontos mais críticos levantado pelo Ministério Público Federal é a não consulta dos povos indígenas. Olha, eu quero perguntar para ele aí. Se é do mato, se ele tira a copaíba do mato, porque quem está sendo afetado somos nós, porque tá lá a soja, tá lá os graneleiros, é 26, tá matando nossos peixes. Para me atravessar da minha aldeia pro outro lado, eu tenho medo da bargaça. É bargaça enorme. Como é que eu vou ensinar meu filho a pescar? Que tem muito graneleiro lá perto do nosso rio. O rio a Jorge tá sendo contaminado pela soja, pela agrota. O meu primo tirou outra cajá grande, tava vivo. Quando ele foi abrir, o que tinha? Tava podre. Por que o peixe tá podre? Será nós que estamos contaminando o peixe? Quando tá falando, quando diz assim, é nossa casa, então é nossa casa. E nós temos dever de falar o como do jeito que a gente quer. Porque quando vai prejudicar nossa casa, passa a noite planejando. Quando vai saber, não, foi meia-noite que os deputados estavam lá, os senadores passaram noite, mas não vão lá visitar. Menos dizer
Mora índio aí? Mora povo aí? Mas não vão perguntar não. Será que mora ribeirinho lá? Será que o pessoal que depende do peixe, o pescador, tá lá pescando, tem que sair de madrugada, passar 4 dias pescando. Aí... A não consulta significa o seguinte: cada povo tem o seu protocolo de consulta e deve ser consultado cada povo com o seu protocolo independente. E isso não aconteceu e foi um dos pontos mais polêmicos levado ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público do TCU. Outra observação é que a Ferrogrão foi trabalhada durante o governo Bolsonaro pelo ex-ministro Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo. Tá, então agora a Thelma vai entrar na discussão política, né, do contexto político, incluindo o governo Bolsonaro, o governo Lula III e o próximo governo. E vocês vão ver que Dilma criou a história da Ferrogrão. Quem abraçou isso melhor do que ninguém foi Tarcísio no governo Bolsonaro. Agora Tarcísio tá meio namorando com Lula. E Lula tá empurrando também a Ferrogrão para frente. E lá para frente a gente vai ter quem? Né? Vai ser Lula? Vai ser Haddad? Vai ser Tarcísio? Não sei. De toda forma, os três estão perfeitamente alinhados a favor da Ferrogrão. Então a gente pensa que está numa democracia e a gente está decidindo entre opções de planejamento do nosso país, mas aparentemente todas as opções eleitoralmente viáveis levam ao mesmo resultado final. Tarcísio de Freitas se empenhou muito na Ferrogrão. Ele se dedicou muito a vender a Ferrogrão no exterior. Ele, por 2 ou 3 vezes, até durante a pandemia, foi feita em remoto, ele fez um roadshow em que a Ferrogrão era... Alguém falou que eu falo muito cereja do bolo, mas para ele e para o governo Bolsonaro, a Ferrogrão era mesmo a cereja do bolo. Só lembrando que Tarcísio de Freitas, como governador de São Paulo, tem o objetivo de ser o próximo presidente. E com o apoio da extrema-direita. Galera do céu, olha isso, apedrejando, a população invadiu, apedrejando a PRF tudo agora, ó. Olha aí, galera, ó. Aqui é Novo Progresso! Aqui é Novo Progresso! Aqui não! E principalmente do ex-presidente Bolsonaro. E Tarcísio de Freitas não desistiu e nem vai desistir de fazer a Ferrogrão, uma vez que tem relações estreitas com o Ministério dos Transportes com relação a isso. Quando ele fez em 2021 um roadshow que começou em Nova York, foi para a Europa, especificamente na França, depois foi para o mundo árabe e chegou até Dubai, Emirados Árabes, Dubai. Uma das apresentações que ele fez sobre a Ferrogrão foi como se fosse o projeto mais importante do governo Bolsonaro. Ele fala isso e ele tenta vender isso para os árabes. É bom que se diga, tá? Bom, para encerrar agora definitivamente, eu quero ler um trecho de um pequeno trecho, eu vou ler, do livro de Euclides da Cunha. Vocês sabem, Euclides da Cunha, em 1902, escreveu Os Sertões. Em 1909 ele morreu, mas antes de morrer
ele deixou um outro livro escrito, que foi publicado em 1909. E nesse livro ele faz ele estuda uma questão ferroviária na então Argentina, que era considerada a Europa das Américas, né? A Argentina era um país bastante próspero então. E a Argentina queria englobar Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai numa malha ferroviária para escoamento de todos os produtos através dos seus portos no sul. E o objetivo disso era dominar realmente a América do Sul, dominar inclusive o Brasil, que não tinha naquela época um equilíbrio como nação. Em 1909, ele fala dessa malha ferroviária. Euclides da Cunha fala que o Brasil, na época, perdeu a oportunidade, né, durante a construção do Canal do Panamá. Ainda ele diz que o Canal do Panamá seria assim um soco no estômago, né, da Argentina, porque tiraria a chance de a Argentina dominar todos os outros países pelos seus portos no sul. E o Canal do Panamá veio atrapalhar esse projeto. Mas tem um trecho que ele fala da Amazônia e dos rios da Amazônia e do transporte na Amazônia, inclusive menciona a Madeira Mamoré. E eu gostaria de ler qual é a descrição que ele faz da Amazônia. A impressão dominante que tive, e talvez correspondente a uma verdade positiva, é esta: o homem ali na Amazônia, é ainda um intruso impertinente. Chegou sem ser esperado nem querido. Quando a natureza ainda estava arrumando o seu mais vasto e luxuoso salão, ele se refere à Amazônia, e encontrou uma opulenta desordem. Os mesmos rios ainda não se firmaram nos leitos. Parecem tatear uma situação de equilíbrio, derivando divagantes em meandros instáveis. Maravilhoso, Euclides da Cunha, hein, Thelma? Demais. Nossa, é uma outra forma, né, de ver o espaço. Eu li Os Sertões, eu fiquei encantado. Li na época que eu estava fazendo doutorado na aldeia, né? Aí era fácil, porque você leva o livro, lá não tinha internet, não tinha nada. E aí eu li, consegui me concentrar para ler. Mas o que o Euclides da Cunha está descrevendo aí, né, esses rios que ainda não encontraram o seu leito, são rios ali da bacia sedimentar amazônica, né? A área que a Ferrogrão vai cortar é justamente a área que antecede essa região de rios de leitos instáveis, né? Então a Ferrogrão pretende cortar aquele espaço entre o Xingu e o Tapajós, né, que é um terreno antigo, com muitos minerais, e aí daí o interesse em construir essa estrada, além da questão dos grãos, que na minha opinião deve ser até minoritária. Mas vamos lá, vamos continuar a ouvir Euclides da Cunha. Contorcidos, ensacados, cujos istmos e arreveses se rompem e se soldam numa desesperadora formação de ilhas e de lagos de 6 meses, e até criando formas topográficas novas, em que estes dons, aspectos se confundem. Esses dois aspectos se confundem. Ou expandindo-se em furos que se anastomosam, ou seja, é uma espécie de canais interligados, né? Reticulados e de todo incaracterísticos,
sem que se saiba se tudo aquilo é bem uma bacia fluvial ou um mar profusamente retalhado de estreitos. Muito bonito, não é? Lindo, Thelma, lindo, maravilhoso, grande escritor, grande jornalista, né? E um prêmio para quem ficou até o final assistindo aí o vídeo completo, a série completa da Ferrogrão. Bacana, muito legal você ter encontrado esse trecho tão importante e lido pra gente. Escreveu Euclides da Cunha em 1909, nesse livro que eu tenho na minha biblioteca com um tesouro. Eu queria agradecer, e aqui nós encerramos a exposição sobre alguns aspectos da Ferrogrão, mencionados na reunião do Ministério dos Transportes, e acrescentei algumas coisas. Eu continuo agradecendo e pedindo que vocês se inscrevam no nosso canal, não esqueçam de deixar seu like e acionar o sininho. Nós agradecemos demais a sua participação, os comentários que nós temos recolhido dos vídeos, e vamos nos encontrar no próximo vídeo. Obrigada. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.